Então sejam todos bem-vindos, tá certo? Muito bom estar com vocês de novo. Nós vamos continuar no tema que nós enfrentamos a semana passada. Semana passada a gente conversou sobre a apelação criminal. Nós vimos as hipóteses lá do artigo 416 e as duas hipóteses do artigo 593. A gente conversou sobre isso na semana passada. Hoje eu vou me dedicar com vocês ao estudo da apelação no júri, especificamente a apelação no júri, para que a gente possa entender isso. Antes, alguns avisos, eu sempre passei esses avisos, tanto lá no Uniformline, como no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, mas sempre é bom a gente lembrar, ou seja, as datas das provas já estão definidas, tá certo? A gente vai ter a prova aí agora de hoje a 15 dias e faremos a segunda prova e a última prova será já na segunda quinzena de junho, tá? Então, muita atenção a isso, as datas das provas, as matérias, já separei direitinho a matéria para que a gente possa ter um equilíbrio em cada uma dessas provas, tudo bem? Então, sejam bem-vindos, a gente vai conversar hoje. Não, como é que vai funcionar, Clara? Nós vamos reservar a semana para a prova, né? Então, quando for na terça-feira, eu vou liberar no Uniformline a prova para vocês e vocês terão até a quinta-feira, ou seja, pegando aí os 2 dias de aula da gente para fazer a prova e me enviar, tá bom? Provavelmente eu vou usar aquela mesma ferramenta que eu usei para a prova de segunda chamada, aquela ferramenta trabalho, tá? E com isso vocês vão ter esse período aí de terça até quinta-feira para fazer a prova. Meu objetivo com isso é que eu reconheço que muitos de vocês têm aí às vezes uma questão de limitação de computador, né, ou mesmo internet. Nós temos usado todos nós muito a internet, então às vezes a outro familiar, outra pessoa em casa usando o computador, então eu não quero reservar só o horário da aula, não. Vou reservar, tanto é que nessa semana a gente não vai ter aula de conteúdo, né? Vai ser uma semana dedicada só à prova realmente, tá? Então não tenho aí nenhuma pressa em relação a isso. Na terça-feira vai estar liberado para vocês no Uniformline e a gente vai ter aí até a quinta-feira da respectiva semana para que vocês possam me enviar esse trabalho, tá bom? Eu ainda estou definindo o formato da prova, claro que vai ser pelo Uniformline, mas dentro desse intervalo aí de terça até quinta-feira, tudo bem? E qualquer problema, qualquer coisa que vocês tenham de dificuldade em relação a esse formato, é só falar comigo que a gente vai se adequando aí às necessidades, aos problemas. O importante é que a gente esteja junto, que a gente tenha comunicação e que a gente faça isso bem. Então, nós vamos ter essa primeira de hoje, né, há 2 semanas, então do dia 24 ao dia 26 de maio, e a segunda vai para o dia 23 de junho, no mesmo esquema, ou seja, a semana toda aí dedicada para que vocês façam a prova, tá bom? Hoje, portanto, eu quero conversar com vocês sobre a apelação nos termos do artigo 593, inciso 3º. 593, inciso 3º. Ele fala especificamente da apelação no júri. E o que é que eu preciso ter de atenção em relação à apelação no júri? Quando a gente fala de júri, nós estamos falando de um juízo que é um juízo de primeiro grau, mais um juízo de primeiro grau colegiado, onde eu tenho os jurados e o juiz interagindo. Então, as decisões que são oriundas do tribunal do júri são decisões que nós vamos classificar como decisões compostas heterogêneas. Decisões compostas heterogêneas. Por quê? Heterogêneas. E por quê? Compostas porque são decisões tomadas por mais de uma pessoa, no caso, por 8 pessoas, né? Os 7 jurados, mais o juiz. E heterogênea porque essas pessoas tomarão decisões diferentes que juntas comporão a decisão como um todo. Então,
cabe aos 7 jurados decidir sobre o mérito em si. Então, cabe aos 7 jurados decidir sobre a acusação em si, se condenam ou absolvem. É uma responsabilidade dos jurados quanto ao veredito em si, e cabe efetivamente ao juiz, uma vez possuindo esse veredito, caberá ao juiz a dosimetria da pena, no caso de uma condenação, ou no caso de uma absolvição, simplesmente o juiz diz: absolva o réu, porque essa foi a decisão dos jurados. Então veja que a gente vai ter efetivamente uma decisão composta dessa interação dessas 8 pessoas, né? Então nós temos aí efetivamente essa decisão composta que vai nos levar a conhecer, a trabalhar em relação a essa decisão. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de júri, esta parte, digamos assim, da decisão referente aos jurados, essa parte da decisão que é tomada pelos jurados, é uma parcela, é uma parte que é, por determinação constitucional, caracterizada pela soberania. Então, quando o jurado decide, ele decide com base na soberania. E isso merece uma atenção da gente, sobretudo na aula de hoje, que a gente vai falar sobre recurso. Porque veja só, o que é soberano? Eu expliquei para vocês, quando nós estudamos o júri, que soberano é aquele que decide, e a decisão que ele toma não será objeto de limites. Não há limite para uma decisão de um órgão soberano. Eu decido e eu não tenho qualquer tipo de limite, nem mesmo aqueles limites que foram por mim fixados, nem mesmo aqueles limites que eu, de alguma forma, determinei. Então, numa república como a nossa, a soberania é essencialmente popular. Tanto é que o povo, perdão, o povo elabora uma Constituição e, quando ele deseja, ele rasga essa Constituição e elabora uma outra. Quantas vezes nós tivemos isso na história brasileira? Então, quando a gente fala de soberania, eu quero só resgatar essa ideia que nós vimos lá atrás, quando nós estudamos o procedimento do júri. Essa soberania tem como característica exatamente esse elemento que é essa possibilidade, essa faculdade de uma decisão sem limite, uma decisão sem qualquer tipo de obstáculo. Tanto é, só para relembrar outras coisas que nós vimos, nós vamos ter o júri, essa decisão dos jurados, sendo uma decisão que é tomada não com base na análise da prova, mas com base essencialmente numa convicção íntima. Lembra do princípio da íntima convicção que caracteriza efetivamente a atuação desses jurados. Então, eu estou rememorando tudo isso com vocês, porque esse é o primeiro desafio que a gente precisa enfrentar hoje. Ou seja, se eu estou diante de uma apelação que vai ser utilizada contra decisões de um juízo colegiado caracterizado pela soberania, temos que nos lembrar que aqui nós nos depararemos com alguns limites, com alguns obstáculos. Onde é que eu quero chegar? Se o tribunal, ao analisar aquela apelação, simplesmente reformasse a decisão dos jurados, ele estaria maculando, acabando com a soberania. Que soberania é essa? Que o tribunal pode reformar aquilo que eu decidi. Por outro lado, se nós não admitíssemos sequer a apelação, com a justificativa de que nós teríamos ali um juízo soberano, nós teríamos um problema. Como é que a gente vai compatibilizar isso com princípios como devido processo legal, como duplo grau de jurisdição, como ampla defesa? Então, olha o desafio que o processo penal tem quando ele trabalha com a apelação envolvendo o júri. Por um lado, ele não pode permitir ampla liberdade aos tribunais para reformar aquelas decisões sob pena de mácula ao princípio da soberania. Por um outro, se ele simplesmente disser não admitir aí recurso, não vou aceitar a possibilidade do recurso, ele vai
aí ter a dificuldade de justificar como é que essa decisão radical se compatibilizaria com todos esses princípios. Então, o direito processual penal chega numa solução de meio termo. Ele chega numa solução que é uma solução de meio termo. O que é uma solução de meio termo? O que é que significa isso? Ele vai admitir o recurso, ele permite o recurso ele é autorizado, porém, né, esse recurso terá limites. O que isso significa? Isso significa de que, quando eu encaminhar esse recurso ao tribunal, o tribunal vai ter que ter muita sensibilidade para analisar o que é que ele tem nas mãos naquele recurso. Por quê? Porque se o que o recurso estiver impugnando diz respeito à parcela da decisão referente à atuação do juiz, o juiz não é soberano, então o tribunal poderá livremente alterar, reformar, modificar aquela decisão. Agora, se o que se pretende naquele determinado recurso, se o que se busca naquele determinado recurso é, né, a alteração, a modificação da parcela da decisão referente à atuação do jurado, portanto, a parcela soberana da decisão, o tribunal, ao analisar o recurso, ele não poderá reformar aquela decisão. Ele poderá, quando muito, ele poderá, num grau máximo, anular aquele julgamento e submeter o réu a um novo julgamento. Então, percebe, aqui admitimos o recurso das decisões oriundas do tribunal do júri, então superamos o primeiro desafio, ou seja, realmente vamos admitir o recurso, daí porque essa é a fórmula encontrada para atender ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e a todos os outros princípios. Porém, vamos restringir o alcance desse recurso. Tanto é que o recurso, toma nota disso, o recurso de apelação contra as decisões do júri é esse recurso de apelação do inciso 3º do 593 que nós estamos estudando, é um recurso que possui efeito devolutivo restrito. Eu devolvo ao tribunal apenas a matéria que eu estou ali impugnando. Na semana passada, quando nós estudamos a apelação nas outras hipóteses, nós tínhamos uma apelação com efeito devolutivo amplo. O efeito devolutivo ali era amplo, eu devolvia toda a matéria, eu trazia ao tribunal toda a matéria. Então, por exemplo, na semana passada, se eu tivesse apelando só contra a dosimetria de pena, o tribunal poderia, por exemplo, não apenas enfrentar a dosimetria de pena, mas até de ofício me absolver. A apelação de hoje no júri, não. O efeito devolutivo ele é mais limitado. O efeito devolutivo é restrito. Eu vou apelar e apenas quanto àquilo que eu estou impugnando é que o tribunal poderá efetivamente decidir. Apenas quanto àquilo é que eu vou efetivamente autorizar que o tribunal venha decidir. Daí porque é tão importante que o tribunal observe qual é o elemento de impugnação contido efetivamente naquele recurso. Em outras palavras, qual é o elemento de insatisfação da parte para que o tribunal possa entender qual é o limite que ele vai ter de atuação aqui. Então, primeira coisa, o tribunal só irá enfrentar aquilo que foi impugnado pelas partes, e o tribunal tem que ter muito cuidado, muita técnica, para verificar qual é a parcela da decisão do júri que está sendo impugnada. Se é a decisão tomada pelos jurados ou se é a decisão tomada pelo juiz. Por quê? Porque se for a decisão tomada pelos jurados, o tribunal, quando muito, vai anular aquele julgamento e vai remeter efetivamente a um novo julgamento. Agora, se o que estiver impugnando for, por exemplo, a dosimetria da pena, que é uma atribuição exclusiva do juiz presidente do tribunal, do júri, aí o Tribunal de Justiça, ou o TRF, poderá, ao julgar a apelação, efetivamente enfrentar e resolver a questão. Então, o tribunal tem que ter esse cuidado ao trabalhar, ao tratar, ao processar, ao julgar,
apelações que envolvam um júri. Porque, em face da soberania, ele tem um limitador que na semana passada, nas outras hipóteses de apelação, ele não tinha. Aqui ele terá efetivamente um limitador, que é a ideia de que se a decisão for do jurado, eu tenho que devolver efetivamente para o jurado. Então eu anulo aquele julgamento anterior e devolvo para o primeiro grau, para que o primeiro grau faça uma nova sessão de julgamento. Então, vocês devem se lembrar, nós estudamos aquela sessão de julgamento, que é o último ato do procedimento do júri. Quando eu der provimento a um recurso de apelação, e porque o recurso faz impugnação à parcela que o jurado decidiu, eu anulo aquele julgamento, devolvo o processo para o primeiro grau e o primeiro grau fará um novo julgamento. Continua a mesma acusação, a mesma pronúncia, as mesmas provas. Eu vou trocar, obviamente, só as pessoas que são jurados. Então eu troco só quem são efetivamente os jurados. Mas todo o resto permanece permanece o mesmo. É a mesma acusação, é a mesma prova, é a mesma pronúncia. Tá? E aí, esse novo julgamento vai se dar com novos jurados. Essa é a ideia geral que eu quero ter com vocês. Agora, nós vamos enfrentar, eu quero analisar com vocês cada uma das 4 alíneas do inciso 3º do 593. Então, vamos fechar essas primeiras ideias para que a gente possa agora enfrentar cada uma das alíneas do 593. Aspectos importantes que a gente viu até agora. Em face da soberania, quando eu apelo das decisões do júri, eu preciso ter muito cuidado para identificar, para saber exatamente qual será a parte da decisão que eu estou impugnando. Se é aquela que foi tomada pelos jurados ou se foi tomada pelo juiz. Por quê? Porque se foi a parcela do juiz, o tribunal poderá sim reformar. Se foi aquela tomada pelos jurados, nós vamos ter a necessidade de, quando muito, anular aquele julgamento e submeter um réu a novo julgamento, agora com novas pessoas, com novos jurados, tá bom? Vamos agora enfrentar cada uma das alíneas, eu quero ver com vocês cada uma das alíneas do inciso 3º, tá? Então, veja só, começando aí pela linha A, né? A linha A vai determinar que é cabível a apelação, diz aí a linha A, das decisões do Tribunal de Júris, a gente já sabe, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, a primeira possibilidade de utilização da apelação no âmbito do júri é que a gente tenha, efetivamente, a impugnação através daquela apelação de uma nulidade ocorrida depois da pronúncia. Por quê? Porque as nulidades que ocorram antes da pronúncia, eu vou usar o recurso em sentido estrito, que nós já conversamos aqui há 2 semanas atrás. Ou seja, se eu estiver impugnando, se eu estiver recorrendo da decisão de pronúncia, porque eu compreendo, porque eu entendo que ali existe algum tipo de nulidade, de ilegalidade, eu vou usar o recurso em sentido estrito. Tá? Então, aqui, no momento em que eu transpasso a realização da pronúncia, no momento que eu avanço além da pronúncia, eu passo a ter efetivamente a possibilidade de impugnação da apelação. Então, imaginem coisas como o juiz não me deu a oportunidade de indicar o rol de testemunhas, eu indiquei um rol de testemunhas e o juiz não as convocou para a sessão de julgamento, ou durante a sessão de julgamento houve uma contradição entre os quesitos, ou o juiz não quesitou uma das minhas teses de defesa. Por exemplo, a minha tese de defesa era legítima defesa e eu tinha uma tese secundária, uma tese subsidiária, que era a violenta emoção. E ele não apresentou quesitos aos jurados em relação a essas minhas teses. Então, em face disso, considerando isso, nós teríamos uma nulidade posterior à pronúncia. Nesse caso, vou usar a apelação e lembra que eu falei agora há pouco que o efeito devolutivo é restrito. Se o efeito devolutivo é restrito, nós vamos permitir apenas e tão somente a devolução daquela matéria. Então, o que o Tribunal de Justiça ou o TRF vai analisar naquela apelação é apenas se houve ou não houve essa nulidade. E aqui qual é a consequência? Se o tribunal entender que não houve a nulidade,
beleza, ratifica a decisão de júri, julga improcedente o recurso e encerra o assunto. Agora veja, se o tribunal entender pela existência da nulidade, se ele compreende que houve de fato a nulidade, qual é a alternativa que ele tem? Ele vai ter que anular aquele júri e, remetendo o processo ao primeiro grau, determinar que seja feito um novo júri. Então, eu fui julgado pelos jurados, fiz aquela sessão de julgamento, houve a apelação, alegando que houve uma nulidade nesse julgamento. Desta apelação, julgada procedente pelo tribunal, vamos a uma nova a anulação do primeiro júri e a realização desse segundo júri. Então, vai haver um segundo júri, a acusação é a mesma, os elementos de prova são os mesmos, a pronúncia a mesma, mudarão apenas as pessoas dos jurados, serão outros jurados que nós teremos aqui. Então, é essa estrutura que a gente vai ter. Então, quando eu apelo com base na linha A, qual é o pedido que eu tenho que fazer? Que digne-se esse tribunal a conhecer da apelação, julgando-a procedente, para determinar a anulação do júri e a sujeição do réu ao novo julgamento. Então, a linha A produz como consequência, traz como consequência a realização de um novo julgamento. Por quê? Porque aqui a gente vai aplicar um princípio que nós já estudamos, né, quando nós vimos as nulidades no processo criminal, a gente já teve essa aula. Lembra daquele princípio da causalidade das unidades, que até eu expliquei para vocês, era como aquele jogo de dominó. Quando uma pedra cai, derruba outra, derruba outra, derruba outra, ou seja, se eu tive uma nulidade posterior à pronúncia, todos os atos subsequentes serão igualmente reputados, declarados nulos. Daí porque a necessidade de, ao se reconhecer procedência dessa apelação, sujeitar o réu a um novo julgamento, tá? Quando a gente chega na linha B, nós vamos ter já um raciocínio um pouco diferente. Por quê? Veja o que, que diz aí a linha B do mesmo inciso terceiro. Então, caberá apelação, quando a decisão do júri. B. Quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, percebe o seguinte. Agora, nós estamos impugnando, o que nós estamos aqui fazendo é uma impugnação à parcela, à parte da decisão que foi tomada pelo juiz-presidente. Logo, esse juiz-presidente não tem soberania, está longe de ser soberano. Então, em face disso, o tribunal terá toda a possibilidade de alterar aquilo que ele considerar como equivocado naquela decisão. Então, se eu estou apelando, dizendo, olha, tribunal, eu não estou aqui impugnando a decisão dos jurados, a decisão dos jurados está ok. Agora, quando o juiz foi sentenciar, ele o fez mal. Ele contrariou um texto expresso de lei ou contrariou o próprio ato decisório, ou seja, a própria decisão dos jurados. Então, eu estou impugnando a parcela da decisão tomada pelo juiz-presidente. Juiz-presidente esse, repito, que não é soberano. Então, como consequência, posso e devo, caso eu perceba, eu, tribunal, perceba que aquele determinado juiz equivocou-se, simplesmente retificar, reformando a decisão, não preciso mandar a novo júri nesse caso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que a pronúncia foi por homicídio triplamente qualificado. Então, o réu foi pronunciado pela qualificadora do motivo torpe, pelo emprego de veneno e por meio insidioso ou por meio que dificultou a defesa da vítima. Então, tem 3 qualificadoras. Tá? Quando foi submetido ao júri, nós temos que indagar dos jurados, nos quesitos, cada uma dessas qualificadoras. Então, ele foi triplamente qualificado na denúncia, cada qualificadora dessa representará um quesito diferente aos jurados. Imagina, naquele caso, das 3 qualificadoras, os jurados acataram apenas 2. O jurado não acatou a primeira delas. Então, ele entendeu que não era motivo torpe, mas acatou as outras 2. Então, o veredito dos jurados é por homicídio duplamente qualificado. Quando o juiz vai fazer a dosimetria,
ele pega esse veredito, ele não pode alterar, porque a competência constitucional é do jurado, não é dele. Eu costumo dizer que ele recebe aí uma porteira fechada, um pacote fechado em relação a isso, ele já não pode mais alterar essa determinada tipificação. Então, ele tem que fazer dosimetria com base nessas duas qualificadoras. Imagina que o juiz diga, não, a decisão dos jurados aqui está errada. Esse inciso primeiro aqui, essa qualificadora que os jurados não reconheceram, ela está evidente. Então, eu vou incluir essa qualificadora da dosimetria. Veja, o juiz está tomando decisão divorciada, né, conflitante com aquela decisão tomada pelos jurados. Há, portanto, um conflito entre a decisão do juiz e a decisão dos jurados. O que aconteceu? O jurado retirou uma qualificadora e o juiz vem e traz aquela qualificadora para a sentença. A parte vai apelar e o tribunal, ao analisar, vai ver, não, realmente a parte aqui tem razão. Essa qualificadora aqui foi rejeitada pelos jurados. Não cabia ao juiz, o juiz não tem nenhuma competência para trazê-la ao processo. Não tem nenhuma competência para trazê-la à sentença. Então, o que o tribunal faz? Como ele está discutindo apenas a parcela da decisão tomada pelo juiz, ele vai decotar essa determinada qualificadora, recalcula a pena com base naquilo que os jurados haviam decidido. Então, veja, nas hipóteses de apelações com base na linha B, o tribunal pode, ao perceber que de fato houve aquele equívoco, ele pode e deve reformar a decisão. Ele não precisa, como na linha anterior, devolver o processo ao primeiro grau para que seja feito um novo júri, tá? Eu vou seguir aqui com as alíneas, qualquer dúvida, vocês perguntem, falem, escrevam, tá certo? Para não ficar chato a todo momento eu perguntar se vocês estão entendendo, se tá claro, qualquer dúvida vocês vão me perguntando aí, tá bom? Veja o que diz aí a linha C. A linha C diz que caberá a apelação quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena da medida de segurança. Aqui ele vai nos apresentar um elemento importante. Primeiro, ele está falando de pena, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Então, se ele está falando de pena, pena faz parte daquela parcela da decisão que é de responsabilidade do juiz presidente. Né? É o juiz presidente que toma essa determinada decisão. Então, se eu estou falando de pena, eu estou falando do aspecto da decisão que foi tomado pelo juiz presidente. Qual é a consequência que isso traz para a gente no recurso? A consequência é que o tribunal pode, né, ao enfrentar essa situação, reformar a decisão. Ele não precisa mandar a novo júri. Mesmo raciocínio que a gente acabou de empregar na linha B, tá? Então, eu estou discutindo aqui só pena. É como se eu dissesse, tribunal, não tenho nada a impugnar a decisão dos jurados. A decisão dos jurados está ok. O que eu estou discutindo aqui é o que o juiz, na hora da matemática da pena, na hora da dosimetria da pena, o juiz, de fato, cometeu um equívoco. Na hora que ele foi executar a dosimetria, ele passou a realizar, a ter um equívoco. Então, veja que, já que eu estou falando apenas da dosimetria da pena, o tribunal tem sim a prerrogativa, a competência para alterar aquela decisão. O tribunal aqui, ao dar provimento, poderá reformar aquela determinada decisão. Tá bom? Muito bem. Em face disso, eu quero ver com vocês agora qual é a diferença entre erro e injustiça. Veja que a linha, ela trabalha com esses dois conceitos, quando houver erro ou injustiça. Vocês já aprenderam lá na hermenêutica de que não existem palavras em vão, né, na lei. Então não existe palavra em vão. Se ele está falando em erro ou injustiça com expressões diferentes, é porque ele deseja conferir significados diferentes. Então, qual é a diferença aqui entre erro e injustiça? O erro é um defeito na dosimetria que é objetivo. É objetivo, é matemático. Eu consigo bater o olho e ver que houve um erro. A injustiça é um defeito na dosimetria que é subjetivo, é mais sutil, é mais sofisticado esse defeito. Deixa eu dar um exemplo de cada.
Vocês aprenderam lá em Direito Penal 1 que a pena do crime tentado, ela será calculada de que maneira? Eu calculo a pena como se o crime fosse consumado e eu reduzo essa pena de 1 a 2 terços. Calculo como se o crime tivesse de fato se consumado e reduzo de 1 a 2 terços a pena. É isso que a gente vai ter quando a gente trabalha com crime tentado. Muito bem. Então, o Código Penal está definindo aí que é de 1 a 2 terços. Imagina que o juiz tenha reduzido a pena a apenas um sexto, um oitavo. Veja, o Código trouxe as balizas, efetivamente, para definir quais são as reduções de pena. Eu tenho que reduzir pelo menos um terço, tenho que reduzir no máximo 2 terços. Então, calculo como se o crime fosse consumado e faço essas reduções. Se eu reduzir só um sexto, se eu reduzir só um oitavo, o que é isso? Um erro, porque eu tenho um referencial expresso na lei e eu descumpri esse referencial. Então, isso é um exemplo de erro nos termos aí da linha C. Agora, imagina que naquela qualificadora, o tribunal, ou perdão, o juiz, tenha aumentado em 10 anos por uma qualificadora. Ele fixou a pena base em 12 anos e aumenta mais 12 anos por uma qualificadora. Ora, é um aumento injustificado, desarrazoado, mas o código não fala quanto cada qualificadora vai pesar. É o juiz que vai ter que fixar esse montante. E aí, claro, se ele fixar um aumento de pena muito elevado, sem justificativa, eu estaria diante dessa hipótese da injustiça. Então, veja, erro e injustiça são defeitos nessa dosimetria de pena. Contudo, qual é a diferença entre eles? O erro é objetivo, eu saí dos parâmetros expressamente indicados na lei, e a injustiça, ela é subjetiva. Se a injustiça é subjetiva, significa que eu tenho um defeito um pouco mais sofisticado em relação a isso, tá? Então, é essa a diferença que eu quero que vocês visualizem aí na a linha C. Chegamos finalmente na última linha e na mais interessante de todas, que é a linha D. A linha D diz que caberá apelação quando, perdão, copiei errado aí, só um minutinho, deixa eu copiar certo aqui. A linha D, ela vai falar que vai existir, eu não tinha copiado certo, desculpa, porque o meu chat aqui não estava atualizado. Então, veja, essa linha D é a mais interessante, porque ela envolve a própria decisão do jurado. Então, ela diz que caberá o recurso de apelação quando a decisão dos jurados for o quê? Manifestamente contrária à prova dos autos. Essa foi a fórmula que o legislador encontrou para determinar, para definir quando e como nós vamos ter o uso da apelação em relação a esses casos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu percebo, vamos voltar um pouquinho à nossa aula sobre procedimento do júri para que a gente possa entender o alcance dessa linha D. Nós conversamos e nós estudamos juntos de que a prova para os jurados tem força meramente persuasiva. Por quê? Porque o jurado decide com base na íntima convicção. O jurado não decide com base na prova em si. Enquanto a prova vincula o juiz, né, a prova vai vincular efetivamente o juiz. No caso dos jurados, a prova é um elemento de persuasão, sem dúvida nenhuma. Mas o jurado não está vinculado a ela como está o juiz, porque o juiz decide pelo livre convencimento motivado, pela persuasão racional, enquanto o jurado decide pela íntima convicção, aquele sentimento próprio, privado, íntimo de justiça que aquele jurado imagine ter, imagine de fato ter ali naquele caso. Perfeito. Agora, o fato do jurado não ter que fundamentar a sua decisão, não ter que explicar por que tomou aquela decisão, não ter que estar vinculado à prova. Tanto é que a decisão dos jurados, como vocês sabem, ela inclusive é sigilosa, né? É uma decisão sigilosa. Ele não precisa efetivamente indicar
de onde é que ele tirou aquela decisão, nem pode, por força da Constituição. O que, que vai acontecer? Eu decido e encerrei o assunto. Agora, o direito processual penal, através dessa linha D do inciso 3º do 593, cria um mecanismo, ela vai criar um mecanismo de possibilidade de recorrer da parcela do jurado, permitindo um novo julgamento, mas com um limite. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: lembra daquela discussão no início da nossa aula? O processo penal poderia ter dito: olha, eu não vou permitir um apelo contra a decisão dos jurados porque eles são soberanos. Mas não. Ele optou por uma outra fórmula. Ele disse: eu vou permitir o apelo, mas veja aí o que diz a linha D. Somente quando existir, diz a linha D, uma incompatibilidade grave, tanto é que ele fala manifestamente contrária entre a decisão dos jurados e a prova. Então, muita atenção, porque esse é o ponto mais importante da aula. Eu só vou permitir a apelação no júri, ela só terá sucesso quando ela estiver discutindo a decisão dos jurados, quando eu perceber que o erro dos jurados foi um erro grave, errou rude o jurado. Né? O grosso da prova, a esmagadora maioria da prova apontava numa direção e o jurado decidiu na outra direção. Se acontecesse divórcio grave, aí sim o tribunal dará provimento àquela apelação e sujeitará o réu a um novo júri. Então ele dá provimento à apelação, devolve o processo ao primeiro grau e determina que o juízo de primeiro grau faça aí um novo julgamento no júri. Agora, isso só acontecerá, repito, essa decisão só será nesses termos, se e somente se eu perceber que os jurados erraram grosseiramente. Existe um entendimento completamente consolidado na jurisprudência que diz o seguinte: se eu analisar a prova, eu olho para aquele caderno de prova, aquele conjunto da prova do processo, e eu percebo que há elementos de prova que autorizavam uma tese e a outra, ou seja, há tanto elementos de prova que autorizavam eu remeter o processo na direção da acusação como na defesa, e os jurados optaram por uma das teses, não se anula. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Como nós estamos falando de um recurso contra uma decisão de um juízo soberano, como eu estou falando de um recurso contra uma decisão de um juízo soberano, e isso vai importar em que eu só vou anular aquele julgamento e submeter você a novo julgamento se eu perceber que o divórcio foi muito grande entre a prova e a decisão. Mas se eu olho para o processo e vejo que tem testemunhas que confirmam a tese da acusação, tem testemunhas que confirmam a tese da defesa, tem documentos que confirmam a tese da acusação, tem documentos que confirmam a tese da defesa, e eu me posicionei, o jurado se posicionou acatando uma ou outra tese, nesse contexto não se anula a decisão. Não se anulará a decisão. A decisão será mantida, a decisão será perfeitamente ratificada. Tá? O que a gente vai ter, efetivamente, dentro dessa possibilidade, é essa decisão que só permitirá a anulação em casos extremos. E com uma ressalva. Olha aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou transcrever aqui para o nosso chat, o que é que acontece quando o tribunal dá provimento à apelação com base nessa a linha D. Olha o que é que diz o parágrafo 3º desse determinada apelação. Se a apelação se fundar no inciso 3º D deste artigo, e o tribunal adquém, ou seja, o Tribunal de Justiça ou o TRF, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, o que ele está dizendo? Ele está explicando o que eu acabei de dizer para vocês. Se o tribunal acolhe a apelação com base na linha D, percebendo que há essa contradição grave entre a prova e a decisão, o tribunal anula aquele julgamento e remete efetivamente a novo julgamento
pelo júri. Então, ele vai remeter efetivamente a um novo julgamento pelo júri. Agora, eu só posso usar essa linha D uma única vez no processo. E quando ele fala aqui, ó, porém, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação, é que em todo o processo eu só posso ter um novo julgamento motivado pela linha D uma única vez. Então, imagina comigo o seguinte: o réu foi condenado. A defesa apelou dizendo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal deu provimento, mandou o réu a novo julgamento. Aí, nesse novo julgamento, o réu foi absolvido. A acusação não poderá apelar com base na linha D. Ah, Rafael, mas o outro recurso foi da defesa. Ele está dizendo aqui que não se admite segundo a apelação. Mas veja, não se admite no processo. Já houve no processo uma apelação com base naquela linha D. Então, nesse caso, a acusação não poderá utilizar a linha D, porque aquele cartucho é um cartucho único. Uma vez eu usei aquele cartucho, disparei, eu não tenho mais como um segundo cartucho em relação a isso. A apelação pode até ser manejada, mas com base em quê? Nas linhas A, B e C. Essas não têm limite. Essas eu posso trabalhar várias vezes. Tá? Então, veja, a linha D tem todas essas peculiaridades, por quê? Porque a gente vai analisar aqui a linha D sobre esse aspecto. Eu só vou dar provimento se e somente se existir um divórcio muito significativo entre a prova, né, e a decisão dos jurados, né, e efetivamente a gente vai ter, além disso, apenas a utilização única dessa apelação com base na linha D. Não uso outra vez no processo. Tá? Então, recapitulando o que a gente viu hoje, essas 4 linhas. Na linha A, eu estou alegando a questão formal, uma questão processual, e isso pode gerar um novo julgamento, por força daquele princípio que nós já conhecemos, que é o princípio da causalidade das nulidades, ou seja, quando eu declaro um ato nulo, todos os que dele forem decorrentes igualmente serão nulos. Temos a linha B, que vai falar quando houver uma discordância, uma divergência, uma contradição entre a decisão do juiz e a lei ou a decisão dos jurados. E como eu estou atacando a decisão do juiz-presidente, aquele que não é dotado de soberania, nesse cenário, nesse caso, o que eu vou ter? Terei, sim, a possibilidade do tribunal, ao dar provimento àquela apelação, reformar aquela determinada decisão. A linha C, né? A linha C, o que nós vamos ter na linha C? A ideia de que houve um erro em justiça no tocante à aplicação da pena, portanto, eu estou trabalhando com a pena. Se eu estou trabalhando com a pena, também estou trabalhando com o aspecto ligado à decisão do juiz. Então, nesse caso, o tribunal pode e deve reformar a decisão em relação a isso. Agora, quando a gente chega na linha D, não. A linha D, ela é a mais especial de todas, porque ela vai dizer respeito à parcela da decisão tomada pelos jurados. E os jurados são soberanos. Em sendo soberanos, o que é que vai acontecer? Esse jurado pode decidir do jeito que quiser e somente se justifica a anulação daquela decisão dos jurados e a sujeição do réu a novo julgamento se e somente se eu perceber que exista uma ilegalidade gritante, uma ilegalidade patente. Em que sentido? Do divórcio entre a prova e a decisão dos jurados. O grosso da prova apontava pela absolvição e os jurados condenaram. A mais esmagadora maioria da prova apontava pela condenação e eles absolveram. Tem que ser uma divergência grande, grave. Repito aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu percebo que na prova existem elementos que tanto podem fundamentar um lado e o outro, e o jurado acatou um deles, zero problema. Mas confirma-se a decisão ela é ratificada. Então, eu somente darei provimento à apelação com base no inciso 3º, a linha D, quando existir um equívoco grave, um equívoco, um divórcio, uma contradição muito intensa entre a direção apontada pela prova e a decisão dos jurados. Tá? Alguma dúvida? Eu sempre gosto de reservar essa partezinha final para alguma dúvida. Vocês ficam calados durante a aula, mas agora entenderam tudo, ou seja, dessas 4 hipóteses, o que é que nós vamos ter? Dessas 4 hipóteses, a linha A e a linha D geram um novo júri. As linhas B e C não preciso fazer o novo júri, porque eu estou impugnando apenas e tão somente ali o que o juiz fez,
então o tribunal efetivamente vai trazer como fundamento essa determinada possibilidade de reforma. O tribunal reforma sem qualquer problema, tá? Na quinta-feira, nas videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês, a gente volta a falar de apelação de júri. São 2 videoaulas onde a gente vai voltar a explorar isso e alguns exemplos que eu deixei especificamente para quinta-feira, tá bom? Preste atenção em todos aqueles avisos que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp e lá no Unifonline, com as datas das provas, a matéria das provas, e hoje disponibilizei também uma planilhazinha por determinação da diretoria do CCJ, essa planilha que contém toda a matéria que nós vimos ainda durante nossas aulas presenciais, toda a matéria que nós vimos aí no nosso regime remoto, lembrando que nós vamos seguir no regime remoto até o final do semestre. Tudo bem? Alguma dúvida mais? Então, quinta-feira, nossas aulas, nossas videoaulas sobre apelação do júri, e semana que vem a gente vai estudar os recursos especial e extraordinário em matéria processual penal, tá bom? Muito obrigado, queridos, pela participação de vocês, pela presença de vocês nessa aula, é sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Tá tudo no YouTube, tá tudo no YouTube, tudo você já encontra tudinho lá, mas de qualquer maneira, na quinta-feira eu disponibilizo os links tanto no InfoOnline quanto no nosso grupo de WhatsApp, tá, Brena? Então você já pode ir lá para o canal, mas de qualquer maneira, na quinta-feira, no nosso grupo de WhatsApp e lá no discussão do Unifonline, eu coloco lá os dois vídeos, tá bom? Obrigado, querida, obrigado mesmo. Aproveitem os vídeos, tá bom? E pensamento positivo, tudo vai dar certo. Logo, logo a gente supera tudo isso. Tá? Um beijo grande a vocês aí.